Boa noite. O Polo Industrial de Manaus registrou um aumento de 4% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado nas exportações. Mas o desempenho é considerado positivo se for levado em conta apenas os valores em reais, por conta da valorização do dólar nos últimos meses. Já na cotação da moeda norte-americana, a queda nas exportações do PIN chegou a 17%. Mas a crise também estimulou muitas empresas a buscar novos mercados no exterior e os resultados já começam a aparecer. O real desvalorizou drasticamente do final do ano passado para cá. Já a moeda americana disparou. O ambiente desfavorável ao mercado interno despertou interesses lá fora. O preço desse produto no mercado internacional, dada a desvalorização, acabou ficando mais interessante. Atrair clientes de várias partes do mundo até o Polo Industrial de Manaus é uma excelente alternativa. Esta realidade já foi sentida por muitas empresas que cresceram aproveitando o aumento do dólar. Um setor de destaque é o Polo de Duas Rodas. O crescimento nas exportações por aqui chegou a 70% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o igual período de 2015, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e similares. É a partir deste ponto que números precisam ser interpretados. O aumento se deu por conta de um problema político na Argentina, que no ano passado barrou a entrada de motos fabricadas no Brasil naquele país. Ou seja, depois que os produtos puderam ser comprados novamente pelo comércio argentino, isto causou uma disparada nas exportações do setor de duas rodas de Manaus. Em dados gerais, segundo a Superintendência da Zona Franca de Manaus, nos primeiros 5 meses deste ano, a saída de mercadorias produzidas aqui para outros países cresceu mais de 4,60% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Os números são reais, porém a variação cambial do ano passado precisa ser considerada. O câmbio médio, o valor do dólar, em 2015, nesse período de janeiro a junho, ele era de R$ 2,95. Nesse período, os primeiros 5 meses de 2016, a gente tem um aumento de quase 27%, vai para 3,73% em média. Então, quando você converte os valores, você tem um aumento, de uma certa forma artificial, do valor das exportações em reais. Então, as exportações cresceram 4% em reais, mas se considerados os valores em dólares, você tem uma queda de 17%. Mas existem indústrias isoladas que sentiram um aumento surpreendente na exportação. Outro segmento que apresentou acréscimo nas exportações foi o de concentrados para a elaboração de bebidas. Aqui o crescimento foi de 2,19%, segundo informações da Balança Comercial Brasileira, que é vinculada ao Ministério das Indústrias e Comércio Exterior. Esta indústria, por exemplo, tem planos ambiciosos para este semestre e para o ano de 2017. O diretor de operações da América Latina desta empresa de companhia de transformação de concentrados em bebidas diz que, além do Brasil, Colômbia, Paraguai e Venezuela já são clientes fixos da empresa. E, recentemente, um novo cliente vai entrar para a lista. A gente está tentando incorporar nos próximos meses a Bolívia como um outro mercado de exportação. Vamos fazer alguns testes. Esperamos até o fim do ano já estar exportando regularmente. Por aqui, sem dúvida alguma, afirma o diretor, que a conquista do mercado na América Latina se dá pela qualidade do produto e também o aumento da moeda americana. Na verdade, a questão do dólar, sem dúvida alguma, ajuda em relação ao câmbio, mas no nosso caso específico, a introdução do novo mercado, que foi o Uruguai, e a recuperação do volume da Colômbia são os dois principais pontos de aumento nas nossas exportações. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em sua visita recente a Manaus, afirmou que vai trabalhar junto aos empresários do setor para melhorar ainda mais as exportações do PIN. Porque a crise é baseada, sobretudo, na crise de confiança. Como nós temos hoje uma equipe econômica altamente capacitada, altamente referendada pelo mercado, então nós estamos otimistas que, sobretudo com a confirmação do afastamento em definitivo da presidente a partir de agosto pelo Senado, a confiança seja plena e a gente possa avançar. Já o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas agradeceu a iniciativa do ministro em explorar mais as vendas dos produtos daqui lá fora.
mas também cobrou ações autênticas do governo federal. Você não pode pensar em exportação por conta de variação cambial. A exportação tem que ser um programa de governo que deve focar em dar competitividade às indústrias instaladas nesse país para atender o mercado internacional. Isso passa por infraestrutura, então logística, energética, passa numa revisão da carga tributária que afeta a produção desse país e mais que isso, o compromisso de que essas regras serão fixadas e não terão a volatilidade que temos hoje. A polícia procura por 2 homens que assaltaram na noite de ontem um estabelecimento comercial no bairro Japim, na zona sul da capital. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que 2 suspeitos entraram no estabelecimento apontando a arma para funcionários e clientes. Mas, de acordo com a polícia, eles usaram, na verdade, um simulacro de arma de fogo. A dupla fugiu levando R$ 600 do caixa e celulares dos clientes. O crime ocorreu na noite desta terça-feira na rua Penetração 2, no conjunto Nova República, bairro Japim, zona sul de Manaus. A mulher que aparece no vídeo atendendo os clientes é a dona do estabelecimento e está grávida de 4 meses. E a Polícia Civil prendeu 2 homens acusados de assaltar um ônibus na tarde de ontem no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. Jones Damásio Goiano, de 19 anos, e Lucas Lima da Fonseca, de 18, foram presos logo depois de assaltar um ônibus da linha 560 no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. A dupla, que chegou a entrar em uma área de mata fechada na reserva Adolfo Duque, foi detida após o motorista e o cobrador denunciarem o crime na delegacia. Jones é foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim. Os 2 serão autuados por roubo majorado e porte de arma de fogo e serão encaminhados a unidades prisionais da capital. Na noite da última segunda-feira, outro assalto a um ônibus da linha 678 terminou em morte na estrada da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A vítima foi um passageiro de 32 anos que levou um tiro na nuca ao tentar ajudar o motorista, que estava sendo rendido pelos assaltantes. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do coletivo. De acordo com o sindicato que representa as empresas do transporte coletivo de Manaus, de janeiro a julho deste ano, já foram registrados 1.344 assaltos a ônibus na capital. O ex-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, segue internado em um hospital da capital para tratar de uma pneumonia que evoluiu após ele não conseguir se recuperar de uma gripe forte. Segundo sua assessoria de imprensa, Amazonino já iniciou o tratamento e aguarda o resultado de exames. Em 2012, Amazonino passou por uma cirurgia cardíaca no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O baixo nível do rio Madeira fez a Marinha do Brasil restringir a navegação noturna em um trecho entre o município de Humaitá, no Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. A medida, que serve para garantir a segurança da navegação, também causa reflexos no abastecimento de cargas para a região. Desde o dia 13 de julho, a Marinha do Brasil determinou a suspensão da navegação noturna no rio Madeira por conta da vazante. A medida vale para o trecho entre Humaitá, no interior do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. A restrição já ocorre há alguns anos, durante o período da vazante, mas este ano a portaria foi publicada mais cedo. O período da vazante ele se antecipou, já estamos no mês de julho, o rio já desceu muito. O rio Madeira desceu bastante, então a partir do dia 13 de julho ele emitiu um documento informando todas as empresas de navegação, onde realmente os comboios eles estariam limitados somente à navegação diurna e parados no período noturno. Isso justamente para aumentar a segurança da navegação, prevenção de acidentes ambientais e também a parte ali da salvaguarda da vida humana. O rio Madeira é uma das principais rotas de navegação de balsas e navios que transportam passageiros e cargas, como as de produção agrícola e construção civil, além de insumos como combustíveis e fertilizantes. Com o baixo nível das águas e a existência de bancos de areia, os riscos de colisões aumentam. De acordo com a Marinha, em alguns trechos a profundidade do rio Madeira não chega a 3 metros e a restrição não tem prazo para acabar.
Existe um monitoramento pela Delegacia Fluvial de Porto Velho, pela agência de Humaitá, que está bem no meio ali do rio Madeira. Essas duas agências, delegacias, estão monitorando a régua do rio, e assim que a gente tiver uma possibilidade de cortar o rio, começar a ter a sua onda de enchente, a gente cancela essa portaria. A possibilidade de uma vazante de grandes proporções tem preocupado as empresas de navegação, que já precisam fazer as viagens com carga reduzida. A medida acaba encarecendo os produtos que chegam a Manaus. Uma das soluções para o problema seria a dragagem do rio Madeira, que é de responsabilidade do DENIT. Mas o serviço, que está atrasado há 2 anos, só deve ser realizado no mês de setembro. Por meio de nota, o DENIT informou que o processo licitatório da dragagem no rio Madeira, publicado em março, está na fase de análise da documentação de habilitação da segunda empresa melhor colocada, tendo em vista que a primeira já foi desclassificada. A previsão do DENIT é que o processo seja concluído até agosto, caso ele não seja contestado na Justiça. A Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com a Agência Nacional de Águas, adquiriu novos equipamentos que vão conseguir mostrar até onde o desmatamento e o aumento da poluição prejudicam os recursos hídricos da Amazônia. Um megacomputador capaz de simular fenômenos naturais. Um laboratório de modelagem climática formado por um conjunto de computadores de alta performance que consegue integrar modelos matemáticos que simulam o clima e as suas variações. Já faz alguns anos que as mudanças climáticas também já afetam a Amazônia. E o foco da pesquisa aqui é tentar entender de que forma o desmatamento na Amazônia e o aumento dos gases de efeito estufa podem impactar os recursos hídricos, como chuva, temperatura, transporte de umidade e os rios. A alta tecnologia está a favor da Amazônia. Os equipamentos adquiridos custaram cerca de R$450 mil e darão suporte também ao estudo do geógrafo e estudante de doutorado do INPA, Vinícius Machado. Hoje em dia se sabe que 70% da chuva que cai sobre a bacia amazônica vem de fora, vem do Oceano Atlântico. E uma outra parte dessa chuva, os outros 30%, é a própria floresta que fabrica através de um mecanismo chamado reciclagem de chuva. Ou seja, a floresta produz a própria chuva através da evapotranspiração. Os estudos ainda não foram concluídos, mas já foi possível analisar que até o final deste século haverá uma diminuição na quantidade de chuva gerada pela floresta. Os nossos resultados apontam para uma redução de 40% ao final do século XXI, no período de 2079 a 2099. E essa redução pode ser ainda maior durante a estação seca, junho, julho e agosto. A gente descobriu uma redução em torno de 50%. O Laboratório de Modelagem Climática Terrestre vai ajudar a saber o ciclo da chuva nas bacias hidrográficas, uma informação importante na logística do Amazonas. O meu estudo é conseguir representar simulações hidrológicas de forma que consigamos entender como a vazão se comporta no Rio Madeira. Isso é importante para a previsão de secas e cheias no Rio Madeira. O megacomputador está em fase de testes e deve entrar para valer em funcionamento no final do mês que vem. Desta forma, os dados daqui poderão auxiliar o governo a tomar medidas que possam diminuir as dificuldades enfrentadas por ribeirinhos durante a seca e a enchente. A gente quer fazer inicialmente previsões da ordem de 3 a 4 meses de antecedência. Com isso, a gente pode preparar a população para mitigar e adaptar às mudanças que podem vir no futuro na bacia amazônica. E agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Mesma variação e mesma previsão para o município de Tefé. Em Eirunepé, a previsão é de sol com poucas nuvens, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Urucará, o sol também aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Apesar de, no mês passado, Manaus ter registrado queda no preço da cesta básica, o valor dos alimentos tem pesado no bolso dos amazonenses. E essa realidade tem feito muitas famílias reduzir a variedade de produtos no cardápio do dia a dia. Ainda mais quando o mercado começa a sinalizar que, além do famoso feijão caro, agora o leite também pode ser um vilão e tanto.
A crise financeira fez Dona Rosângela mudar completamente o hábito da família. A regra agora na casa é economizar. Com papel, caneta e calculadora na mão, ela faz a lista de compras. E diferente de meses atrás, os itens mais caros da lista são eliminados um a um. Feijão e a carne. A gente compra, mas assim, mais em conta. O resultado da economia feita pela dona de casa é sentido na alimentação da família. Na hora de cozinhar, Dona Rosângela não capricha mais no cardápio. Frango. E todo dia a gente tinha um cardápio diferente, né, de comida. Mas como a crise deixou a gente assim, aí a gente só mais é frango. Mesmo com o aperto no orçamento, esse nutricionista alerta que é preciso manter um padrão básico de alimentação para não prejudicar a saúde. De repente a pessoa não consegue comprar um pão integral, né, um biscoito integral, ela pode substituir pela tapioquinha nossa daqui da região, né? E isso, o leite é fonte de proteína, né, principalmente para reconstrução muscular. Então, se de repente eu não consigo comprar esse iogurte, pelo menos uma dose de leite por dia já vai estar ajudando a saúde da pessoa. Está dada a dica e o que resta é abusar da pesquisa em supermercados e feiras para fugir do preço alto do feijão, por exemplo. Quanto era a saca anteriormente do carioquinho? Era R$170. E hoje? Hoje está 390 a 420, nessa faixa. Aumento absurdo, hein? Aí demais, eu estou te falando. Que hoje o preço era esse aí de R$7, hoje está dando R$13. Quilo. O quilo, né? E quem trabalha no comércio já recebeu uma informação privilegiada. Devido à falta de chuva, né? E aí tem um processo da irrigação, da produção do feijão que vem de Goiás, afetando com isso o preço no mercado em geral. Além do feijão e de muitos outros itens que compõem a cesta básica e que já estão caros, o consumidor deve se preparar. Outros itens como esse aqui, ó, o leite, deve subir de preço. Ou seja, é menos dinheiro no bolso do consumidor. Por enquanto, o preço antigo ainda é mantido, mas se cabe aqui uma outra dica, é bom comprar um pouco mais destes dois produtos antes que o valor deles suba mais um pouco. O leite vai entrar agora no período sazonal, no final do mês de agosto, né, e ele vai sofrer um reajuste pelo processo, né, da retirada do soro para a fabricação de creme de leite e também de acordo com a alimentação do animal, que está bem mais cara. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho Júnior, acatou uma representação do Ministério Público de Contas e determinou hoje a suspensão cautelar da festa em comemoração aos 84 anos de Coari, que estava prevista para os dias 1º e 2 de agosto, com a participação de uma atração nacional. Em sua representação, a procuradora Evelyn Freire de Carvalho destacou que, por conta da crise, a administração municipal está com várias pendências financeiras, incluindo o salário do funcionalismo público, que está atrasado. No mês passado, o presidente do TCE já havia encaminhado recomendação a todas as prefeituras do interior para que evitassem a aplicação de recursos públicos em festejos durante esse período de corte de gastos. O prefeito de Coari, Raimundo Nonato de Araújo Magalhães, tem 15 dias para apresentar uma defesa que justifique a realização da festa. Projetos desenvolvidos junto à Embrapa e a empresas privadas pretendem estimular agricultores da região metropolitana de Manaus a cultivar o guaraná. A intenção é triplicar a produção do produto no estado, que hoje não atende nem metade da demanda. Paulínia cupana. Este é o nome científico do guaranazeiro, planta que dá origem ao guaraná. O potencial energético e aromático do fruto fez o guaraná ser reconhecido internacionalmente. Hoje, o produto abastece empresas dos polos de bioindústria e concentrados para a fabricação de xaropes, energéticos e refrigerantes. O guaraná é típico da região amazônica, mas as 700 toneladas produzidas todos os anos não dão conta nem de metade da demanda da indústria. Para não correr o risco de parar as linhas de produção, as empresas do polo de concentrados instaladas aqui em Manaus hoje precisam buscar o guaraná em outros estados. Essa prática faz essas empresas correrem outro risco: perder os incentivos fiscais concedidos pela Zona Franca de Manaus por não atenderem um número mínimo de insumos regionais consumidos durante a sua produção. Temos um incentivo especial, que é a geração do crédito do IPI das empresas engarrafadoras de refrigerantes. Então, esse crédito do IPI só é gerado se a matéria-prima for
tiver um certificado de origem da Amazônia. Então, se não tiver esse certificado, né, a Receita Federal glosa esse crédito. Mais um projeto desenvolvido por uma pesquisadora do setor de transferência de tecnologias da Embrapa quer aumentar a cadeia de produção do Guaraná no Amazonas e ainda facilitar o escoamento do produto. A ideia é realizar o plantio nos municípios da região metropolitana de Manaus, já que a maior parte da produção vem da região do Baixo Amazonas e viaja dias de barco até chegar aqui. Isso ajudou a gente a articular o projeto de forma que facilite a logística e a ideia de corredor, que é uma coisa imaginária, uma linha imaginária, mas ele fará um fluxo terrestre, porque o fluxo fluvial nós já temos. Na fase de testes, a Embrapa deve utilizar 3 diferentes cultivares da planta, que foram resultado de mais de 40 anos de pesquisas. Clones mais produtivos e resistentes a pragas. No caso da BR Maués, que nós consideramos essa uma das melhores cultivares que nós temos, essa cultivar já com 2 anos, ela já conseguiu plantas dessa cultivar, não estou dizendo todas as plantas no plantio, né? Se você tiver 1 hectare no espaçamento 5x5, você vai ter 400 plantas. Não estou dizendo que as 400 plantas produziram meio quilo, mas já no segundo ano conseguimos algumas plantas produzir meio quilo de semente seca. Então, se você se reportar ao passado, onde era 100 gramas apenas, então aí já tem um ganho de 400% já no segundo ano. O projeto foi apresentado à Federação das Indústrias do Amazonas, que reconheceu a importância de trabalhar a produção de insumos para as empresas da Zona Franca. Nós, da Federação das Indústrias, junto com a própria Federação da Agricultura também, nos juntamos para tentar ver se a gente forma essa cadeia produtiva dos nossos produtos regionais. Hoje nós temos já em evidência o Guaraná, o açaí, e tendo em vista que o Guaraná é um produto que está com uma maior escala de demanda atrás da matéria-prima, a gente está procurando a existência disso aí, inclusive com a Embrapa. Outro projeto parecido já é tocado em Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus. 280 mil pés de Guaraná já foram plantados em uma área de 410 hectares. E 183 mil plantas já estão dando frutos. A intenção é que os Olhos da Floresta, como é chamado o projeto, possa movimentar a agricultura familiar e assim aumentar a cadeia do Guaraná na região para dar novas oportunidades de inclusão social, geração de renda e uso racional dos recursos naturais. Uma união de esforços para aumentar a cadeia produtiva do Guaraná, antes que o fruto, tipicamente amazônico, se torne cada vez mais escasso por aqui. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.